falar conosco através da vida do pregador. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus nós louvamos e glorificamos o Teu nome. Porque a palavra que vem deste altar é uma palavra que transforma. Uma palavra que muda espírito e poder, Pai amado, para aqueles que ouvem. Nós não queremos sair daqui, Pai amado, com uma fé pequena, mas nós queremos sair daqui, Pai amado, com uma fé grande, transformada, entendendo os mistérios trazidos pelo Senhor desde o alto. Fale conosco através do Teu Filho, que Ele desapareça, que o Senhor apareça, ministrando aos nossos corações algo novo, uma palavra transformadora, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos e Te engrandecemos. Amém. Glória a Deus, amém? Graças a Deus. É uma grande bênção poder estar aqui mais uma vez. Quero pedir à amada igreja para poder abrir as suas Bíblias no livro de Marcos capítulo de número 5. Marcos 5, versículo de número 21. Glória a Deus, amém? Quantos já acharam? Glória a Deus, aleluia. Marcos capítulo 21, Marcos capítulo de número 5, versículo de número 21, diz assim: passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos príncipes da sinagoga, por nome Jairo. E vendo, prostrou-se aos seus pés e rogando-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com os médicos e desperdiçando tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão, tocou o seu vestido, porque dizia: se tão somente eu tocar nos seus vestes, sararei. E logo que se lhe sarou a fonte do seu sangue, e sentiu seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disse-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele, olhando ao redor para ver quem fizera isto, então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curado deste teu mal. Estando ela ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga e disseram a Jairo: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Amém? Graças a Deus. Esta vai ser a reflexão que vamos estar aqui a refletir juntos nessa noite. Mais uma vez quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. E o tema colocado sobre hoje, né? Estamos todos na expectativa de algo que Deus pode fazer nesta noite, que Ele vai fazer nesta noite sobre as nossas vidas. E eu acredito que Deus estará operando grandemente em nossas vidas. E o tema para hoje será fé como adoração. Amém? Fé como adoração. Esse será o tema que nós vamos estar aqui a louvar. Para falar sobre a fé como adoração, é muito importante definirmos esses dois conceitos. O que é fé e o que é adoração? Adoração é prestar culto ou prestar homenagem a um ser superior, ou reverência, ou mesmo
veneração a um ser divino superior. Isto é que é adoração. Agora, a fé é definida no livro de Hebreus, capítulo 11. Diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. E é a certeza das coisas que a gente espera. Isto é que é fé. E eu tentava definir, ou seja, tentava dividir esses dois conceitos para poder ver se pode se falar de coisas diferentes, né? Mas não consegui dividir, não é? Porque sempre que nós queremos adorar, envolve o ato de fé. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário que tenha fé. Então, quem se aproxima de Deus tem que ter certeza, tem que ter fé que vai falar com Deus. E quem não tem fé, é difícil agradar a Deus, segundo a Bíblia, porque diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia ainda fala muito mais sobre a fé. Vai dizer que há muitas pessoas que aplicaram a fé. Amém? Existem muitas pessoas na Bíblia que aplicaram a fé. E falando sobre a fé e fé como adoração, é importante dizer que isso está relacionado. Fé e adoração estão relacionadas, como eu acabei de dizer. E essa relação é de uma forma inseparada. Porque sempre que nós queremos aí adorar a Deus, louvar a Deus, sempre que nós queremos prestar culto a Deus, isso envolve o ato de fé. Nós temos que ter certeza de que quando eu ir orar, quando eu ir falar com Deus, quando eu ir para a igreja prestar culto durante o louvor, eu tenho certeza que Deus vai receber a minha adoração, vai receber o meu louvor. É a fé. Amém? É fé. Então essas duas coisas são inseparadas. Amém? São inseparadas. Na Bíblia cita que há pessoas que prestaram cultos a seres que não eram deuses. E Deus ficou com ciúme e de certa forma Deus acabou matando. Como filhos de Arão, não é? Que apresentaram fogo profano no culto. Prestaram um culto a Deus, mas apresentaram o que não era de Deus para Deus. Deus acabou consumindo a eles. A Bíblia ainda cita mais que existiram pessoas ainda que prestaram cultos que não eram para Deus. Existem até hoje pessoas que prestam culto a um Deus que não é nosso Deus, que não é Deus. Amém? Então existem pessoas desse tipo. Algo interessante ainda falando sobre fé. A fé, onde é aplicada a fé? A fé é aplicada nos momentos em que nós, nas situações em que parece impossível. A fé é aplicada naqueles momentos difíceis, onde nós pensamos que já não tem solução para nós, onde já não tem mais, vamos assim dizer, não tem mais solução. É nesses momentos onde é aplicada a fé. A fé é aplicada naqueles momentos em que nós estamos enfermos e naquele momento nós estamos tentando se acomodar com aquilo, mas uma força, uma certeza dentro de nós diz para nós: olha, você não foi nascido para viver dessa maneira e isto vai ter que mudar. E a Bíblia vai dizer ainda mais que isto é fé, esta certeza é fé que vai te fazer levantar e você vai lutar para que seja curado. Fé é aplicado naqueles momentos em que você, de certa forma, pensa que já não tem mais solução para a sua vida ou para aquilo que você está tanto a insistir. A fé é aplicado neste momento em que você determina: eu vou para culto e eu tenho a fé de que exatamente quando eu orar a Deus, Deus vai receber e vai mudar a minha história. Então é aí onde a fé é aplicada. A fé é aplicada nos momentos em que nós já não temos mais saída e pensamos que não tem saída, mas uma força dentro de nós começa a dizer: luta mais um pouco que você vai conseguir, vai mais um pouco que você vai conseguir, tenta mais um pouco que você vai conseguir. É nesse momento que é aplicada a fé. Quando você tem um pouquinho de fé e aplica, tudo dá certo e você diz: valeu a pena, minha fé foi aplicada. São nesses momentos em que são aplicada a fé. Jairo, a Bíblia vai dizer que este homem chamado Jairo, ele tinha sua filha enferma. Ele sai e eu não sei como ele ouviu falar de Jesus, eu não sei. Mas a Bíblia diz que este homem, ele ouviu falar que Jesus cura, que Jesus liberta. Tanto como a mulher de baixo que nós lemos a história. Ouviram que Jesus cura, Jesus liberta. E Jairo sai da sua casa
vai em busca de Jesus para curar a sua filha. Ele sai e vai em busca de Jesus. Quando ele encontra com Jesus, a Bíblia diz uma coisa interessante. Diz que este Jairo conversou com Jesus, pediu a Jesus, rogou a Jesus: vamos para minha casa, eu te peço que vá para minha casa e ores para minha filha, para que a minha filha seja sã. Amém? Lembre-se que eu disse que a fé é aplicada nas situações em que você já não tem mais saída. E a adoração é prestada a Deus. E para prestar adoração a Deus, deve estar acompanhado com fé. Todos os homens fizeram isso. Quando foram prostrar-se ao pé de Jesus, eles aplicaram fé no seu culto, na sua reverência, na sua veneração, no seu pedido. Ele aplicou a fé. Em todas as situações, os homens aplicaram a fé. E a Bíblia diz que Jairo foi para lá. Disse: mestre, eu te peço que venhas para minha casa, para que tu cures a minha filha. E a Bíblia diz que Jesus disse: tá bem, eu vou para a sua casa. E eles iam a caminho de Jairo, a casa de Jairo. Só que quando iam ao caminho de Jairo, acontece um imprevisto. Aquilo não estava nos planos de Jairo. Jairo estava tipo: eu vou para minha casa, e quando eu chegar para minha casa, ele vai orar e a minha filha fica curada. Só que é um imprevisto. O imprevisto qual era? Uma das mulheres que estava enferma, que também ouviu falar de Jesus, tocou no ventre, ou seja, tocou no manto de Jesus, na ponta da sua orla. A Bíblia diz que no momento que ela tocou, a enfermidade dela curou. Ela foi livre. A Bíblia diz que Jesus procurou: quem é este que me pegou? Quem é esta mulher que me tocou? A Bíblia diz que ele foi procurar. A mulher, quando percebeu o nível de poder que existe em Jesus, a Bíblia diz que ela saiu tremendo e estremecendo. Aproximou-se e disse: quem tocou sou eu. E a Bíblia diz que Jesus disse: vai, porque a tua fé te salvou. Naquele momento que Jesus disse: vai, a tua fé te salvou, estão a vir os príncipes também da sinagoga, colegas de Jairo, aproximaram de Jairo e disseram: Jairo, a sua filha está morta, já não perturbes mais o mestre. Toda a esperança de Jairo já tinha se acabado. Tudo que Jairo cria, no nível que Jairo cria em Jesus, Jairo, vamos assim dizer, posso assim dizer, Jairo não esperava o que viria pela frente. Jairo não ficou surpreendido com aquilo que Jesus fez. Por quê? Porque Jairo pensou que já que a filha morreu, já não tem mais solução. Jairo pensou: não é possível ressuscitar a filha que já morreu. Mas a Bíblia diz que no momento em que Jairo estava lá pensando, Jesus olhou para ele, e Jesus sabe muito bem como são os nossos pensamentos, e Jesus analisou e viu limitações do Jairo. Quando Jesus olhou e viu limitações de Jairo, disse para Jairo: Jairo, tão somente crês. Amém? Tão somente crês. Lembre-se como falamos no início: a adoração é reverência, é veneração, é prestar culto a Deus. E para fazer isso, você tem que fazer com fé. Jairo, naquele momento, tudo tinha se acabado para Jairo. Talvez, nesta noite, muitas das pessoas, nesta noite, as suas esperanças, as suas lutas, as suas batalhas, parecem não ter mais como ir para frente. Talvez nesta noite você está lutando por algo que você está percebendo que, olha, pelo que estou a lutar é maior pelo que eu estou a lutar. Talvez nessa noite você diga: olha, eu já lutei tanto por isso e eu já não consigo mais chegar onde eu quero chegar, porque eu pretendia chegar até lá, mas com isso que aconteceu, tu a ver que já não dá para chegar lá. Jesus tem a capacidade de te levar para uma outra banda. Jesus tem a capacidade de te levar a um outro nível. Talvez agora você diga: olha, minhas esperanças estavam até aqui.
Deus está prestes a te surpreender nessa noite. Você diga, olha, eu tentei, mas eu não consigo mais. Deus está prestes a te surpreender. Deus está prestes. A Bíblia ainda narra a história de 2 homens que prestaram culto, que adoravam a Deus. Esses homens que são conhecidos como amigos de Daniel. A Bíblia diz que esses 2 homens queriam ser jogados na cova. Eles não pediram, disseram, olha, não, já que vocês querem nos jogar na cova, agora nós vamos deixar de adorar a Deus e vamos nos prostrar perante aquela imagem. Eles não disseram isso, disseram, por mais que você nos lance na cova, Deus vai nos livrar. E se Ele não nos livrar, nós lá na cova morreremos, mas em Cristo Jesus. Eles foram para lá. E quando eles menos pensavam, Deus lhes surpreendeu. Deus apareceu. Quando aqueles homens pensaram, olha, agora é o fim para esses homens. Eles agora são mortos. A Bíblia diz que quando eles olharam na fornalha, viram o 4º homem caminhando na fornalha. Deus está prestes a surpreender cada um de nós nesta noite. Aplica a sua fé. Aplica a sua fé. Você está dizendo, olha, eu já não consigo mais. Porque eu já lutei isso anos e anos contra isso. Quando chega isso, eu já sei que vai acontecer isso. Deus está prestes a surpreender você. Lembre-se, é fé, é adoração. Vá a Deus com clamor, vá a Deus orando, vá a Deus prostrando-se e diga, Senhor, eu lutei tanto contra isso, mas eu tenho fé nessa noite que o Senhor pode me livrar. Eu tenho fé que o Senhor nesta noite pode me dar um escape. Deus sei. Por quê? Porque você está lutando usando a fé, mas está lutando com sua própria força. E com suas forças você não vai. Deixa Deus agir. Davi disse para Golias, você vem a mim com lanças, mas eu venho a ti em nome do Senhor. Nessa noite, levante-se e vai em nome do Senhor, que você vai vencer. Para de dizer, olha, eu já lutei, já lutou sim. Mas foram as suas forças. Eu já orou sim. Mas tenta mais uma vez. Tenta porque Deus é aquele Deus que age quando você já não tem mais força. E onde é aplicada a fé? A fé é aplicada quando não mais tem solução. Vá a Deus com fé. Vá a Deus clamando em fé. Vá a Deus. Você diz, meu filho é bêbado, sempre está bebendo. Eu já orei por ele, já clamei por ele, já fiz tudo, até já jejuei por ele. Mas ele não para de beber. Ele sempre vem bêbado e começa a insultar pessoas lá na banda. Deus está dizendo para você, clama mais uma vez. Eu já tentei lutar contra essa enfermidade muitas vezes e agora parece que não tem solução. Aplica a fé que Deus vai operar na sua vida. Deus vai operar na sua vida. Tudo que você tem que fazer é aplicar a fé. Nessa adoração em que você vai fazer para o Senhor. Nesse louvor que você vai entregar ao Senhor. Nesse culto que você vai dar ao Senhor. Aplique a fé. É uma ferramenta muito pequena, mas muito fundamental para a vida cristã. Aplique a fé. A Bíblia ainda vai contando. Por quê? Porque há muitas pessoas que aplicam a fé em lugares errados e em coisas erradas. A Bíblia diz assim, muitos confiam em carros e cavalos, mas a minha confiança vem do Senhor. A Bíblia vai dizer ainda mais, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não são abalados. A Bíblia diz ainda mais, que quando vocês passarem por mundo, ou por qualquer tipo de tentação ou aflição que vocês tiverem, Deus sempre vai dar um escape. A Bíblia ainda fala mais. A Bíblia vai dizer que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu já venci o mundo. A Bíblia fala ainda mais.
A Bíblia vai dizer que é importante que o homem de Deus viva de fé em fé, porque através da fé é que nós somos justificados em Cristo Jesus. Viva de fé, aplique a fé, viva de fé, que isso é fundamental para a nossa vida cristã. Aplica a fé. Por quê? Porque a fé é fundamental. A Bíblia diz: se tiveres fé como grau de mostarda. Quer dizer, grau de mostarda é uma coisinha muito pequena. Quer dizer, se você tiver grau de areia, já é muito. Já é muito. Aplique a sua fé. Aí onde você diz: eu já tentei de todas as maneiras, mas não consigo. Eu já tentei de todas as formas, mas eu não consigo. Eu já tentei procurar até uma profeta, mas também não resolveram meu problema. Me disseram: lá tem profeta tal, eu fui lá, mas não resolveu o meu problema. Eu fui também até na igreja tal, mas não resolveram o meu problema. Eu fui procurar até não sei quem, mas não resolveu o meu problema. Sabe, até fiz questão de viajar da minha província para outra, resolvendo o meu problema, mas meu problema não se resolveu. Mas eu tenho a certeza que se você aplicar a fé, Deus pode resolver o teu problema nesta noite. A solução não está no lugar que você foi, está no como você fez. Aplica a fé. Eu vou adorar. Sim, adoração como fé é colocar a tua fé como adoração, como culto. Eu vou dedicar a minha fé perante o Senhor. Tudo que eu vou fazer, eu vou consagrar ao Senhor. E quantos de nós, depois de perdermos, queremos consagrar ao Senhor? Deus está dizendo para nós: aplique a fé. Aplique a fé. Esta mulher, ela simplesmente ouviu falar: Jesus cura, Jesus liberta, Jesus pode te curar dessa doença que você tem. Porque muitas vezes é assim: uma mulher aproxima outra mulher e diz: olha, eu conheço aí, pode resolver teu problema aí, vamos aí. E você vai aí não resolve teu problema. É o que estava acontecendo com essa mulher. Ouviu falar: olha, aí resolve teu problema. Foi lá, não resolveu o problema dela. Daqui a uns 5, 6 anos de novo, ela ouviu dizer: não, veio um outro médico lá de Europa que pode resolver teu problema. Ela foi para lá tentar resolver o problema, mas o problema não se resolveu. Mas a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Eu não sei se ela foi procurar relatos de pessoas que Jesus curou, não sei, mas a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus e ela aplicou a fé dela. Disse: essa é a minha única solução, essa é a minha última esperança. Eu tenho que ir lá, e eu tenho que ir lá com certeza, porque com tudo que ele fez lá atrás, eu tenho certeza que ele pode fazer comigo também. E com tudo que ele fez lá, ressuscitou aquele filho de viúva de Naim. Ele multiplicou, fez água em vinho, ele andou sobre o mar. Então tudo que isso que eu ouvi falar dele, ele pode resolver o meu problema. Então tudo que eu vou fazer, eu vou até ele com fé. Eu vou com fé. E a Bíblia diz que ela foi correndo aos pés de Jesus. Quando ela chega, ela toca. E no momento que ela toca, a Bíblia diz que ela foi curada da hemorragia que ela tinha. A Bíblia diz mais, que a adoração, ou seja, existem pessoas que ligam a fé e a adoração para pessoas erradas. Como eu estava a dizer. Por quê? Porque a sua fé deve estar conectada ao culto que você vai fazer. É por isso que Paulo vai dizer assim: irmãos, não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Ainda falando, ele vai dizer assim, vai dizer: amados, apresentai o vosso corpo a Cristo num culto racional. Quer dizer, você não pode simplesmente chegar aqui e começar a levantar a sua mão: Senhor, Senhor, ou como nós estávamos a cantar aqui, deixa queimar, sem noção do que você está a fazer. Você deve ligar teu culto e a tua fé à pessoa certa. Ou seja, a tua fé deve estar conectada ao culto que você está a fazer a Deus. Isso deve acontecer de uma forma racional. Você deve pensar, dizer e ter certeza de que o que eu estou a fazer
estou a louvar a Deus no momento. E no momento que eu estou louvando a Deus, Deus está me ouvindo. Amém? Deus está me ouvindo. Então, temos que ligar. E esses homens ligaram a fé dela e o culto apresentaram para pessoas erradas. A adoração apresentaram para pessoas erradas. A primeira pessoa que eu citei foram os filhos de Arão, que foram apresentar fogo profano. A segunda pessoa que eu apresentei aqui foram os amigos de Daniel, que negaram apresentar reverência ou veneração a uma estátua que estava construída que foi construída através do Nabucodonosor na Babilônia. A terceira adoração que foi apresentada à pessoa certa, à pessoa errada, foi o homem Cornélio. No capítulo número 10, versículo 25, você quando lê vai perceber que o Cornélio, depois que recebeu o anjo, mandou chamar a Pedro, e o Pedro apareceu. A primeira coisa, quando ele viu Pedro, ele inclinou-se, dobrou-se, ajoelhou-se onde estava Pedro, e ele disse: Senhor. E este homem, sendo homem de Deus, no nível que era, graças a Deus, o homem este chamado Pedro, no nível que estava, entendeu que olha, o louvor, a adoração não pode ser para mim como homem, porque eu sou semelhante a você. Ele tocou, levantou a este homem chamado Cornélio e disse: olha, não pode me louvar a mim, não pode cultuar a mim, preste culto a Deus. Amém? Preste culto a Deus. Ligue a sua fé e o teu culto, ligue a Deus, não ligue a mim, porque eu sou semelhante a você. E a Bíblia diz mais, em Colossos capítulo número 2, versículo 18, diz que lá tinha um costume das pessoas, eles adoravam anjos, eles gostavam, ou seja, tinha uma certa, vou dizer, grupo de pessoas que adoravam a anjos. Então, tem pessoas que ligam sua fé e levam o culto, apresentam a pessoas erradas. E eles pensam que essas pessoas vão trazer solução para aquilo que eles querem. Mas é errado, porque toda a solução e todo culto precisa dar-se a homenagem a Deus. Tudo que nós fazemos, seja culto, seja louvor, seja adoração, seja qual for, é para Deus. Como Paulo ainda vai dizer, tudo foi feito por Ele e para Ele. Seja louvando, seja orando, façai tudo em nome do Senhor. Então, tudo é para Deus. Mas há pessoas que direcionam isso a pessoas iguais a elas. Eu vou lá e digo, irmão Miranda, você é meu Deus, você é tal. Quer dizer, acabam tendo uma admiração tremenda que acaba sendo uma adoração à pessoa. Algumas pessoas até amam mais a dinheiro, como a Bíblia diz, do que ao próprio Deus. Ainda falando sobre adoração, a adoração tem que ser dada somente a Deus. Em Salmo a Bíblia diz assim: dai ao Senhor todo culto, porque isto é digno. Quer dizer, é digno por quê? Porque é o Senhor que te criou, e é lógico que como criaturas de Deus e como filho de Deus, venhamos a adorar a Deus e não homem igual a nós ou coisas criadas por nós. Amém? Então é exatamente isso. Há pessoas que adoram suas esposas. Como eu estava a dizer, há um salmo que diz assim, diz, uns confiam em carros e cavalos, mas a minha confiança está no Senhor. Ele fala isso por quê? Porque o rei, quando vê que tem um exército grande, e ele vê que um exército que ele vai enfrentar é pequeno, ele se gloria daquilo. Só que ele se esquece muitas vezes, porque foi o que aconteceu com o povo de Israel. Muitas pessoas, ou muitos reis, por causa do número que eles eram, eles pensaram, nós podemos destruir esse povo daqui para aqui. Só que eles se esqueceram que aquele povo não era qualquer um, era povo de Deus. Assim é conosco. Assim é muitas vezes conosco. Compramos uma coisa de luxo e nós ficamos agarrados àquilo.
Começamos a reverenciar aquilo, dizer, não, meu celular é muito caro, muito bom, muito avançado, que eu não posso deixar cair no chão, eu não posso fazer não sei o quê, porque é muito bonito, eu tenho que cuidar. A gente começa a cuidar como se fosse um Deus nosso. E no momento que cai, a nossa esperança morreu. Mesma coisa acontece com pessoas. Compram um carro de luxo e fazem tudo para aquele carro não se estrague. Cuidam daquele carro como se fosse não sei o quê. Mas no momento que aquele carro se estraga, ele percebe que a esperança morreu. Mesma coisa acontece com os homens. Reverenciam muito suas esposas, se orgulham demais de suas esposas, porque talvez são muito bonitas, mas talvez com um acidente qualquer que for acontecer, ou com o tempo ele vai perceber que a mulher vai envelhecer e a esperança desse homem morreu. A verdadeira esperança está em Cristo Jesus. Não está em coisas, não está em pessoas, está em Deus. Deus é o único que é digno de receber a nossa adoração. Deus é o único que tem a capacidade e honra que merece receber tudo aquilo que nós temos para dar. Possamos dar a Deus e não a homens ou a coisas. É Deus quem tem que receber. É Deus, não é pessoa, não é coisas. É Deus. É Deus. E eu já vou finalizando, falando sobre alguns homens que aplicaram a fé e deu certo. Aplicaram a fé e a adoração e deu certo. Deu certo por quê? Deu certo porque eles depositaram a fé deles e prestaram culto ou adoração à pessoa também certa. Por quê? Porque quando você alinha a sua fé em coisas te decepcionam. Você compra um carro novo, cuida, começa a endeusar aquele carro, daqui a pouco faz acidente, acabou sua glória. Você tem uma coisa que cuida, daqui a pouco acontece um acidente, a tal coisa se estraga, acabou a sua glória. Mas se você for a cuidar da palavra de Deus e prestar honras a Deus, no momento certo, aquilo que você pede, aquilo que você precisa, Deus vai colocar na sua vida. Deus vai colocar em sua vida. O primeiro homem que aplicou a fé em pessoa certa chama-se Bartilomeu. Uma história bem conhecida por nós. Ele alinhou a sua fé e ele prestou culto, prestou reverência, prestou este que nós podemos chamar reveneração, vamos assim dizer, né? Revenerou-se, não é? A Deus, a Jesus, e ele recebeu o que ele precisava. Por quê? Porque ele prestou a pessoa certa. A pessoa certa que você precisa prestar culto e aplicar a sua fé é Deus. Ele aplicou, ele gritou: filho de Davi, tem compaixão de mim. E o que a Bíblia diz? Diz que Jesus aproximou para ele e Jesus lhe perguntou: o que tu queres que eu te faça? Talvez Deus esteja perguntando para cada um de nós nessa noite: o que tu queres que eu te faça? O que tanto você pede, e você vai buscando, e você não encontra. O que é? E ele disse: Senhor, eu quero ver. Eu quero ver. A Bíblia diz que Jesus tocou nos olhos de Bartilomeu, e Bartilomeu começou a gritar no momento: eu estou a ver. Exatamente, ele estava vendo. Porque aplicou a fé e prestou culto a Deus. O segundo homem, ou a segunda pessoa, é a viúva de Naim. A Bíblia diz que ela tinha um único filho. O único filho que ela tinha. Já tinha perdido o marido. Por esse lado vinha uma multidão chorando. Por outra multidão vinha também o grupo de Jesus e os seus discípulos. A Bíblia diz que Jesus, quando olhou para aquela mulher e as pessoas que estavam em sua volta, a Bíblia diz que Jesus teve compaixão daquela mulher. Teve compaixão porque ela viu que essa mulher estava prestes a passar por um sofrimento tremendo. Já perdeu o marido que lhe dava de comer em casa.
E agora perdeu o filho que podia trabalhar para também talvez lhe sustentar. Jesus teve compaixão dessa mulher. E a Bíblia diz que Jesus aproximou-se, tocou no esquife, tocou no caixão. E imediatamente aquele menino começou a falar. Aleluia. Onde você tem aplicado a sua fé? E a quem você tem prestado culto? A quem você tem reverenciado? A quem você tem entregado honras e glória? A quem? Será que é Deus? Será que é Deus que você usa a sua fé em adoração? Ou você está buscando em coisas fúteis da vida? Essas pessoas aplicaram e aconteceu. A Bíblia ainda vai contar ainda mais. Em João capítulo 9, vai dizer que havia um homem de nascença. Esse homem era cego. E Jesus tocou nele e ele passou a ver. Deus, permita que Deus toque na sua vida nesta noite. Permita que Deus encontre um lugar na sua vida e toque e possa transformar. Porque Ele é aquele que quando toca alguma coisa muda. Ele é aquele que quando aparece, tudo que é mal desaparece. Deus é aquele que quando aparece, quando você está enfermo, logo aparece e cura. Deus é aquele que quando entra na sua vida, Ele vem para transformar, para curar, para regenerar. E nunca mais a sua história será a mesma. Permita que Deus encontre um lugar na sua vida. Permita. Outra pessoa que eu posso dizer que teve a cura, a vida transformada, foi a mulher de Samaria. Uma mulher muito abençoada que não tinha conhecimento. Ela disse, mas é com ela que até que é usada aquela explicação. É com ela que é usada a expressão. É chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, não em Jerusalém, mas em qualquer lugar. É tremendo. Esta mulher teve a vida transformada. E ela saiu, foi contar no seu bairro que Jesus transformou a vida dela. Quando ela chama Jesus para seu bairro, ou quando Jesus vai para o bairro dela, as pessoas também começam a crer em Jesus. E as pessoas dizem assim, agora nós estamos a crer que Ele é Messias. Não por causa do testemunho que você deu, mas porque estamos a ver que Ele é o Messias. Permita que Deus entre na sua vida. Permita que Deus entre na sua vida, para que você também possa testemunhar para os outros. Sua vida. Permita que nesta manhã, nesta noite, Deus entre na sua vida e venha mudar. E você venha mudar as outras pessoas. E a última mulher que teve a vida completamente transformada foi esta mulher que acabamos de falar. A mulher de fluxo de sangue. Amém? A mulher de fluxo de sangue. Eu quero te convidar para você se colocar em pé. Vamos orar. Eu não sei onde você tem aplicado. Estamos a falar de fé como adoração. Quer dizer, a fé como adoração. Usar a fé como adoração. O viver em fé como adoração a Deus. E neste momento eu quero te convidar a conectar-se a Deus. Aplique a sua fé e preste culto a Deus. Talvez você diga, culto é muito tempo, são 2 horas de tempo, tem louvor. Não, eu estou a se referir culto no sentido de você entregar ao Senhor, entregar-se ao Senhor, deleitar-se no Senhor. Neste momento eu quero que você aplique a sua fé. Vamos orar nesses segundos. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Pai, eu te peço, Pai amado. Sei que muitos de nós têm fé pequena. Pai, eu te peço, neste momento, aumente a nossa fé, para que nós possamos ligar a fé e a adoração naquilo que nós precisamos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai amado, neste momento. Queremos te pedir, Jeová, tudo aquilo, ó Pai amado, que o Senhor não tem plantado na vida da minha irmã, da vida do meu irmão. Pai, tudo que não é o Senhor que tem colocado, Pai, eu removo agora, em nome de Jesus. Pai, toda enfermidade, todo mal sonho, todo marido da noite,
tudo aquilo que perturba o sono na noite, Pai, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Pai, tudo aquilo que tem perturbado a vida deste homem, desta mulher, Pai, em nome de Jesus, e eu estou quebrando agora, Senhor. Eu estou quebrando agora. Eu estou quebrando agora em nome de Jesus. Caia por terra, Senhor. Caia por terra tudo aquilo que o Senhor não colocou. Pai, nós arrancamos esse mal pela raiz nesta noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu oro, Pai amado, por esta mulher que tem alguém enfermo. E ela diga talvez que tentou orar por todas as maneiras por essa pessoa e a pessoa não ficou curada. Pai, neste momento eu estou orando, Senhor, mesmo à distância, eu estou orando, declarando cura em nome de Jesus. Pai, eu oro por esta mulher que talvez tenha um filho que é desobediente. Pai, eu estou orando, Pai amado. Pai, coloca o filho desta mulher, deste homem, coloque-o, Pai amado, coloque ele na tua mão, trabalhe com ele, para que amanhã ele seja uma mulher, seja um homem que serve ao Senhor, e isso que ele vive hoje, seja para testemunho amanhã, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. E eu oro, Senhor, e eu oro também, Jeová, por aquelas pessoas que neste momento, Pai amado, tem alguma dificuldade, Jeová. Esta mulher que tanto luta, está passando por humilhação dentro da sua família. Pai, eu estou orando, Senhor. Eu estou orando para que o Senhor coloque paz dentro desta família, oh Pai amado. Pai, eu estou orando, Pai amado. Estou orando por aqueles sogros que não se dão com jeiro, aquelas sogras que não se dão com nora. Pai, eu estou orando, oh Pai amado. Coloca paz, coloca paz, coloca paz. Eu estou orando, Pai amado, por aquele homem, Jeová, que é bêbado. Pai, eu estou orando, Senhor. Eu estou orando, tira a bebedice da vida desta família. Pai, em nome de Jesus. Eu estou orando, 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 eu estou quebrando, eu estou quebrando, eu estou quebrando. Saia, sai, sai, sai. Tudo aquilo que o Senhor não tem plantado, seja arrancado nesta noite. Seja arrancado nesta noite. Seja arrancado, seja arrancado. Nós arrancamos pela raiz. Em nome de Jesus. Eu estou orando, Jeová. Eu estou orando neste momento, colocando, Pai amado, a vida de todos, Senhor, em tuas mãos. Pai, o Senhor conhece o desafio que cada um tem. E talvez a nossa fé seja pequena para aquilo que nós desejamos, porque aquilo que nós desejamos é maior do que nós. Mas nesta noite, Jeová, eu estou orando, aumente a fé, aumente a fé, aumente a fé, para que a gente, Senhor, chegue onde o Senhor quer que a gente chegue. Cheguemos onde o Senhor quer que a gente chegue. Aumente-nos a fé, aumente-nos a fé, aumente-nos a fé, aumente-nos a fé, aumente-nos, Senhor. Oh, recapaço, remanocuriapa, chequiana, paianace, pocaiaçoquia, remanas, epiaca, recanoman, oreke, praiastoia, caiaman, ropaianaia, se, paiacasuca, remanacaço, ripianaia, paiaco, resto paia, remanaste. Arrancamos e jogamos fora tudo que o Senhor não tem plantado. Pai, dê vitória a essa mulher. Pai, dê vitória a este homem. Pai, dê vitória a esta mulher. Dê vitória a este homem, oh Pai amado. Faça o grande vencedor. Faça o grande vencedora. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, oh Pai amado. Nós oramos, Senhor. Nós oramos. Nesta noite nós oramos, oh Pai amado. Também eu oro, Jeová. Entregue ao Senhor tudo aquilo que são tuas limitações. Olha, você que tem projetos no papel, ore para que Deus realize teus projetos. Oh, levante um clamor. Levante um clamor ao Senhor. Levante, Ele está te ouvindo. Ele está ouvindo você. Ele está ouvindo você nesta noite. Ele está ouvindo você. Jesus, Jesus, Aleluia. 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 Tu não és Deus cego. Tu não és Deus surdo. Tu não és Deus, Senhor, que não ouve. Pelo contrário, a sua palavra diz que o Senhor está atento para ouvir o clamor do seu povo. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, nós estamos orando, Pai amado. Pai, neste momento também nós queremos orar. Queremos orar te entregando, Pai amado, aqueles são projetos da missão. Pai, queremos te entregar, Pai amado, a vida do pastor Itamar em tuas mãos. Queremos te entregar a vida da missionária Alda em tuas mãos, de todos os missionários, todos os pastores.